Boa tarde para quem acompanha, para quem está acompanhando aí de tarde esse conteúdo. É, e e bem-vindos, né? Independentemente da hora que você tá acompanhando, bem-vindos a todos a esse canal que trata sobre autoconhecimento, né? Para você conhecer, né? Ou seja, ter o conhecimento de si seria o sentido ao pé da letra da palavra autoconhecimento. É, então, gente, esse canal está aí, né, já há algum tempo e a gente observa o que, né? Que o que já foi trazido, vocês têm aí é, as mensagens do BID, por exemplo, né? As mensagens do BID, elas seriam já apenas elas e sem falar das inúmeras outras mensagens que estão lá no Portal dos Anjos, no site Portal dos Anjos. Só essas mensagens já seriam mais do que suficientes para uma completa revolução interna, um tremendo trabalho interno, trabalho interior. Eu desconheço qualquer outro conteúdo de autoconhecimento é, tão grandioso quanto o Portal dos Anjos, né? E tem também a Últimas Leituras da Luz, que é um blog que também é, que também tem bastante informação, que lá, para quem se der, para quem se permitir, tem um vasto conteúdo lá nesses canais, importantíssimos para quem, para quem quer se dar mesmo esse presente, se dar esse direito de, de conhecer-se, de lapidar-se, de observar-se, né, de ver-se realmente como é, realmente como tem vivido, realmente o mundo, a realidade em que está inserido. Então só esses conteúdos já bastariam, né? Não precisaria nem de ter áudios meus falando sobre autoconhecimento, porque só esse conteúdo, né? Portal dos Anjos, Últimas Leituras da Luz, que foram mensagens aí canalizadas, até onde eu sei, pelo Jean-Luc Ayon, que trouxe essas mensagens a público e que tem esses canais que são esse site, esse blog, que é traduzido para o português por uma equipe. Tem uma equipe que traduz há muitos anos, traduz esse conteúdo e divulga para o público interessado. Então, muito desse canal, né, eu não tenho nenhum vínculo com ninguém, né, com nenhuma é, associação com nenhum grupo, com nenhum profissional, nenhum especialista, não faço parte de nenhuma seita, nenhum grupo intelectual, religioso, filosófico, nada disso. Apenas acompanho o que está disponível aí na internet para uso público, né? Para uso público, eu sempre falo as minhas fontes aqui. Tudo que eu estou pegando aqui e ali, vejo ali, estou sempre colocando a fonte, falando onde que eu estou pegando, de onde que eu leio e trazendo para vocês. Então só esses conteúdos, né, iniciais aí, que já vem há mais de um ano que eu venho trazendo as mensagens do BID, já seria assim, é, de uma mudança, de uma transformação gigantescas, né? Para quem leva a sério a si mesmo, leva a sério a própria vida, leva a sério o estar vivo aqui, essa chance de estar vivo aqui, de, de se conhecer, se trabalhar, se aprofundar, entender esse mundo que a gente está inserido e, e, e aproveitar mesmo dos desafios que vêm até a gente, das dificuldades que nos aparecem, desse dia a dia aí que muitas vezes é difícil, sim, lidar com as diferenças, lidar com o outro. Tudo isso requer e exige muita paciência, exige muito perdão,
perdão a nós, perdão ao outro, exige muita aceitação de nós, aceitação dos outros, exige a gente rever muitas coisas que nos ensinaram, que nos disseram, que é o certo, que é o errado, que é o ideal. Tudo isso que eu já tenho falado aqui nos outros áudios e que se você acompanhou lá as mensagens do BID e levou a sério e entendeu, né, tudo que eu tenho falado aqui desse autoconhecimento, né, desse eu me observar, eu me ver, eu me conhecer, tudo isso já é um nível aqui embaixo, né, vamos dizer assim, já é um nível aqui embaixo, porque o BID, para quem acompanhou, para quem leu ou para quem escutou os áudios, ele já desconstruiu tudo isso, já massacrou, né, já eliminou tudo que poderia restar de você, da sua pessoa, do seu eu, da sua história, seus pensamentos, dos seus desejos, de tudo isso. Né? Isso já, nessa altura, para quem está aqui, nessa altura, para quem chegou aqui, está aqui nesse áudio, nessa altura isso já não seria mais uma questão, não seria mais um problema, né? Porque tudo isso que eu venho trazendo aqui já é secundário, já é mais um estar na caixa, né? Um viver dentro da caixa da melhor maneira, como tirar o melhor dessa realidade, o melhor da caixa vivendo na caixa, né? Porque todo material que o BID ou Nisargadatta, não sei se eu falei certo, Nisargadatta Maharaj, acho que é isso, tudo que ele trouxe já é mais do que suficiente, já é mais do que... já basta para fazer, para rever tudo, tudo que acredita, tudo que pensa, tudo que sente, tudo que deseja, tudo que tem de ambição, tudo que, enfim, né, rever tudo mesmo, tudo. E então fica o que para a gente poder falar, né? Fica essas questões rotineiras, essas questões do dia a dia, essas questões práticas do dia a dia, que eu tento trazer alguma observação, mas tudo isso é irrelevante, né? E eu, pelo menos, eu tento entender assim, o todo, né? Entender o todo. Ainda que durante esses anos aí de autoconhecimento, muitas vezes eu fiquei observando uma parte, cuidando de uma parte, trabalhando uma parte. Quando eu falo parte, eu me refiro ao meu eu mesmo, ao meu corpo mesmo, né? Vamos observar essa parte, vamos ver essa parte de mim, essa parte do meu corpo, essa parte do meu ser. Como essa parte age, como essa parte, o que essa parte quer, como que funciona essa parte, né, do meu corpo, essa parte de mim, do meu ser. Aí depois, vamos ver como que é essa outra parte aqui, que é isso, como que é aquilo, vamos estudar, vamos observar, vamos virar de cabeça para baixo se precisar, né, vamos fazer uma revolução para entender o que é isso, como que dá essas subidas e descidas dentro de nós, essas idas e vindas, esses movimentos que acontecem em nós. Tudo isso requer, assim, um compromisso, um comprometimento com você mesmo, requer uma vigilância, não no sentido de se controlar ou de se aprisionar ou de querer se dominar, não é isso, mas é uma observação, né? Ainda que possa ser uma observação fluida, né? Uma observação que deixa as coisas acontecerem e aceita as coisas como são, ainda que seja dessa forma, você está ali, podemos dizer, atento, você está ali
se vendo, né, no que acontece com você, como que você sente, como que você reage, como que você age. E, e aí eu olhava muito antes a parte, né? E, e, e para mim, pelo menos para mim, foi muito importante isso, né? Para você, você pode ter uma visão logo de cara do todo, né? Você pode conseguir ter essa visão do todo sem excluir você, né? Você é a parte do todo. Se você conseguir ter uma visão de que você é, é de que você estando na parte, né, não fugindo da parte, você também está no todo, logo de cara já vai para o todo, ótimo, né? Ótimo. Mas para mim, pelo menos, foi muito importante eu conhecer a parte, eu estudar a parte, eu ver como que a parte funciona, e os movimentos, e o que que a parte queria, essa parte de mim ou essas partes de mim, como que isso se dá, como que isso acontece. E para mim foi muito importante. E talvez para muita gente também seja, porque eu não quero, é, eu quero saber mesmo a fundo como que as coisas são, como que as coisas funcionam. Então, assim, para mim pelo menos, eu não ia me contentar com qualquer coisinha, qualquer respostinha, qualquer, vocês entendem? Para mim eu precisei mesmo ir fundo, eu precisei passar por muita coisa que hoje eu vejo que era até desnecessária, é, e pontos de vista que não me levavam a nada e não que hoje eu cheguei a alguma coisa ou a algum lugar. Não é isso também, né? Eu continuo no mesmo lugar, na verdade, né? Eu nunca saí do lugar onde eu tô agora, hoje. Mas para ver isso, que você nunca se moveu, por exemplo, né? Você nunca se deslocou, você nunca saiu do lugar, você sempre esteve aí. Para você poder ver isso, talvez você tenha que se mexer bastante, né? Vamos dizer assim, né? Se mover bastante dentro de você, né? Então, para mim, pelo menos, foi muito importante esse estudo das partes, é, esse aprofundamento mesmo. Mas assim, aí que tá, né? O compromisso meu comigo mesmo, esse comprometimento meu comigo mesmo, e uma autocrítica também, né? Aquela seriedade, aquela, aquela, aquele compromisso mesmo, aquela responsabilidade minha comigo mesmo de que eu estou, por exemplo, né? Eu estou fazendo um estudo aqui. Estou fazendo uma observação, um estudo sobre mim, estou aprofundando aqui para conhecer o meu funcionamento, como que as coisas se dão. Tá, eu estou lá num estudo, estou lá numa observação, vendo como eu funciono. E aí, de repente, eu começo a ver que aquela linha de pensamento ou aquela forma de conduta, de conduzir as coisas ou a maneira como eu tenho me portado ou colocado atenção nessa ou naquela parte, ou me observado, ou deixado de observar, ou me dado atenção ou deixado de dar atenção, aprofundado de mais ou de menos, enfim, né, seja lá qual característica ou qual meio ou qual prática que eu tenho estudado ou eu tenho feito, se eu percebo que fiquei estagnado ou aquela linha de pensamento filosófica, ideológica, psicológica, ou até mesmo a própria corrente de pensamento está me aprisionando, não está me levando a nada, está me estagnando. Então eu tenho essa autocrítica, essa observação de pegar e abandonar. Pegar e abandonar. Por mais, por mais por mais convencido de que eu esteja, de que, por exemplo, de que a ideia que eu tenho seguido, ela está correta, não, nossa, realmente a ideia que eu tenho seguido, que eu, que eu, que eu tenho observado, ou que eu tenho acreditado,
Por mais que ela me atraia, ou que eu goste dela, ou que eu acredite que seja, eu tenho que ser maduro o suficiente para descartá-la. Para descartá-la se eu tô vendo, clara e objetivamente, que não condiz com a realidade prática, né, a realidade objetiva da vida, né, com aquilo que eu estou vendo, que eu estou vivenciando, que eu estou percebendo, que eu estou constatando na vida. Se a minha ideia, a minha corrente de pensamento, a minha conduta, a minha ação, a minha forma objetiva de agir, a minha forma prática não está coerente com a realidade, eu tenho que ser honesto comigo mesmo, eu tenho que ser sincero o suficiente para abandonar. Abandonar o que eu acreditei até aquele momento. Abandonar, largar. Ou então, deixa de lado, né? Deixa de lado aquela ideia para reflexões futuras, né? Igual eu falei aqui, eu tenho um bloco aqui de notas no celular que eu anoto tudo. Anoto tudo. Por vezes eu dou uma relida, né? Muito do que eu estou trazendo aqui nesses áudios são anotações que eu faço no meu bloco de notas. Então quer dizer, é, né? É, precisa ter essa maturidade, senão você não vai sair do lugar, né? Apesar que depois que você sair bastante do lugar, né, você vai perceber que você nunca saiu do lugar, que você sempre esteve aí mesmo, né? Só que por vezes, por hora, para você, talvez você tenha que se mover. Se mover, às vezes até mesmo no mundo, né? De vamos pegar um livro aqui, vamos ler, vamos pegar um conteúdo e estudar, vamos fazer, vamos trabalhar, vamos realizar, vamos sair por aí fazendo. Mesmo que a gente quebre a cara, mesmo que a gente erre, mesmo que a gente, né? Ação no mundo, né? A ação no mundo, a participação no mundo. Muitas vezes, muitas vezes essa participação no mundo, esse espelho do outro, essa observação do outro, observação do mundo, ela nos ajuda fundamentalmente, assim, para mim, né? Eu observo isso, o quanto que eu aprendi com os outros, né? O quanto que eu observo os outros, o quanto que, que eles são espelhos para mim mostrar coisas que muitas vezes eu não quero ver em mim. É difícil para mim, é doloroso ver em mim. E eles estão lá, gritando para mim, né? Em luzes, né? Fluorescentes, assim, brilhantes, olha, né? E geralmente são coisas que nos incomodam. Alguém que está mostrando alguma característica e você de cara não gostou da pessoa, ou até também se apaixonou demais pela pessoa, pode ver que você está ali, né? Você está se vendo ali. Naquela característica positiva ou negativa, é você que está se vendo ali. E muitas vezes você não quer trabalhar para ter um certo resultado ou mudar a sua visão, a sua percepção, para encarar, né? Encarar você mesmo, para reconhecer que você tem aquele defeito, que você tem aquela qualidade, que o outro está mostrando ali, que o outro está escancarando, né? E então é esse compromisso, porque não adianta, né? Não adianta você ler todos os conteúdos do mundo sobre o autoconhecimento, fazer todas as técnicas, todas as práticas que existem. Você até pode, como eu gosto e eu faço, para passar o meu tempo muitas vezes, eu curto esses assuntos, essas coisas todas, eu gosto. Para passar o meu tempo, para me distrair, para me divertir, né? Agora também para poder gravar esses áudios para falar aqui com vocês, esses assuntos. Então eu gosto, me distrai, são assuntos que são interessantes para mim e, e tudo bem, mas agora a gente tem que ficar atento para não ficar preso a isso. Para simplesmente você, como eu falei, se preciso for, para descarte, né? Descarta essas ideias e, e vai lapidando, vai peneirando, né? Vai peneirando o que você vai assimilando, o que você vai digerindo, vai peneirando, vai eliminando, vai vendo o que você pode abrir mão, o que você pode deixar, o que é útil, o que serve, o que pode ser usado, o que pode ser aplicado, o que não tem serventia nenhuma. E vai se conhecendo
E à medida que você vai se conhecendo, você vai abandonando também essa técnica, aquele método, aquela prática, aquela ideia, para você formar suas próprias ideias ou construir o seu mundo interior, seu mundo interno, que comumente, né, pelo menos na minha experiência, não tem palavras, não tem tantas palavras assim, né, não se fala tanto no mundo interior igual a gente acredita, igual a gente cresce, né, com esse falatório interno e vai crescendo e muitos pensamentos durante o dia, muitos pensamentos acontecendo ao mesmo tempo. Então, quanto mais autoconhecimento você tem, pelo menos na minha experiência, você vai silenciando mais, você não tem tantas palavras, você não tem tantas ideias, tantos pensamentos, tantas questões mais para trabalhar, tantas dúvidas, né? Apesar que a mente está sempre querendo, né, te inserir ideias, te inserir pensamentos, querendo te colocar dúvidas, suposições. Para isso que é importante você se ver, você se observar, porque isso tá sempre vindo para você, sempre vindo, né? Uma vez eu li há muito tempo atrás e é bem isso. Como se você fosse o céu e os pensamentos são as nuvens passando, né? As nuvens passam, algumas nuvens aí mais claras, mais parece aquele algodão, né? Parece um algodão, outras mais escuras, mais carregadas, né? Mas são nuvens, não é quem você é, de fato. São nuvens passando, porque você, na verdade, é o céu, né? Parece até poesia, né? Meio poético. Mas assim, uma boa ilustração, né? Um bom exemplo. E você é o céu, né? Você tá atrás de tudo isso, você tá além de tudo isso, né? E o problema muitas vezes é o quê? É você se identificar com essa nuvem que passa. Sendo que essa nuvem pode ser o quê? Pode ser um conhecimento, pode ser alguma ideia, pode ser alguma emoção, pode ser algum sentimento, pode ser alguma opinião, né? Um pensamento de alguma opinião referente a você mesmo, referente ao outro, que na verdade também não tem essa de eu e o outro, né? Tudo o céu é único, né? O próprio eu, né? Poder-se-ia dizer que o eu já é uma nuvenzinha, né? Já é uma nuvenzinha, isso eu dizendo, né? Já é uma nuvem que está ali. E quanto mais você está identificado a essa nuvem, mais você sofre, mais você tem apego a esse eu, né? A qualquer coisa, qualquer tempestade no céu, né? Qualquer chuva, qualquer coisa que aconteça no céu, você vai você vai se preocupar, você vai ficar ansioso, você vai ficar nervoso, você pode se descontrolar, enfim, né, vai ser problema para você, porque você está identificado àquela nuvem, que você atribuiu o nome de eu, né, e construiu ali uma série de pensamentos, uma série de ideias, que se se qualquer ideia que eu te traga fira essa nuvem, né, essa nuvem do eu, ou, ou faz com que essa nuvem, essas ideias, essas crenças que você absorveu, você vai me jogar um raio, vamos dizer assim, né? Nessa analogia, nesse exemplo, né? Você vai me atacar, você vai jogar um raio em mim, né? A sua nuvem vai jogar um raio em mim. Por quê? Porque eu estou falando, te trazendo uma ideia que pode estar desfazendo a sua nuvem do eu. Só que eu estou tentando fazer o quê? Te mostrar o céu que está atrás, que o céu atrás é o seu verdadeiro eu. E esse eu é o que antecede aquilo que você sempre foi, que você é, que você sempre foi, que você sempre será, né? Antes de você nascer, antes de você existir, antes de você estar aqui nesse mundo, nessa realidade, você sempre foi o céu. Você sempre esteve aí, né? Só que você se identificou, você se apegou, você criou
essa nuvem. Essa nuvem chamada de eu, né? Tem uma outra nuvem também do lado dessa, que é o meu, né? Eu e meu, né? Meu pai, minha mãe, minha roupa, meu brinquedo, minha casa, minha escola. Então tem esse meu também, né? Tem esse eu e tem esse meu. E qualquer coisa que qualquer pessoa vá falar para você, né, no restante da sua vida, durante todos os outros, os demais, a sua vivência nesse mundo, você vai se sentir atacado. Você pode se sentir atacado, se sentir ofendido, né? Porque você ali se identificou, né? Você ali se apegou, você ali acredita. E é direito seu também, né? Você quer continuar sendo nuvem? Você quer continuar tendo essa experiência, ficar nessa condição de nuvem? Tudo bem, né? Não tem problema. Pelo tempo que você quiser ficar assim. Mas você não tem nada a perder sendo o céu. Nada a perder sendo o céu. Porque o céu inclui também as nuvens. O negócio é que o céu deixa as nuvens serem elas mesmas. Deixa as nuvens livres, né? Deixa as nuvens passarem. Ele não pega a nuvem e fala, não, minha nuvem. Não deixa. Ele não faz isso. Ele não faz isso. E por isso é que ele é céu, né? Porque se ele se agarrar a qualquer nuvem, ele passa a ser uma nuvenzinha. Porque ali ele se apegou, né? Ali ele agarrou. Então vejam, né? Vejam bem, né? Você quer ser céu, que inclui todas as nuvens e deixa elas livres com seus raios, com suas chuvas, trovoadas e serem o que elas são? Ou você quer ser uma nuvem? Uma nuvem ali restrita, aquele quadradinho, aquela caixinha que só vê um determinado ângulo, uma determinada visão, né? Só tem uma visão, tem as limitações da nuvem, né? É seu direito, fica a seu critério, ninguém vai te obrigar a ser céu, né? Ninguém vai te obrigar a ver o todo, a ver o tudo, né? Se você quer continuar tendo uma limitação, é respeitado, com certeza, é respeitado. E então vejam isso, né? Vejam isso. Se respondam honesta e sinceramente o quanto que vocês estão realmente, que vocês realmente querem autoconhecimento, né? O quanto que você quer, o quanto que você se permite, o quanto que você quer olhar para você mesmo, quer olhar para as coisas, quer olhar para as pessoas verdadeiramente, né? Porque não adianta. Pode ler Bide, pode ler quem for, pode ler o Portal dos Anjos, o site inteiro, pode ler Últimas Leituras da Luz, pode o que você quiser, o que você quiser. Se você não está disposto a desapegar, se você não está disposto a aceitar a si, aceitar os outros, perdoar a si, perdoar os outros, não tem mágica, não tem magia, né? Não tem nada que faça com que você veja que você é o céu, que você é tudo que existe, que o outro é tudo que existe. Tem espaço suficiente para você ser, realizar, fazer, viver, e tem espaço para o outro também, mais do que suficiente para ele ser, fazer, viver, prosperar, se realizar. Então o céu, ele não vai limitar, ele não vai falar, olha, isso você pode, aquilo você não pode. Isso o outro pode, aquilo o outro não pode. Isso é o bem, isso é o mal. Esse é o certo, esse é o errado. Não vai ter isso, não vai fazer isso. Não existe isso, né? O céu, ele não é dividido em duas partes, né? Não tem isso, né? Ele não é Deus, ele não é o diabo. Isso são conceitos, isso aí são outras nuvens, né? Você vê como que o seu céu está lotado de nuvens, né? Tem a nuvem de Deus, a nuvem do diabo, a nuvem do bem, do mal, a nuvem do certo, do errado, do homem, da mulher,
pai, mãe. Está cheio de conceitos, está cheio de ideias. Veja quantas nuvens, né? Quantas nuvens você está se apegado, você acreditou, você agarrou, que qualquer um que falar qualquer coisa que vai contra essas nuvens, você vai partir para a briga, ou para o ressentimento, para a mágoa, que eu gravei outro dia num outro áudio aqui, e que vai gerar mais mágoa, mais ressentimento, mais apego, mais briga, mais discórdia, mais negação da vida, negação da realidade. Daqui a pouco tem uma beiradinha, né? Tem um buraquinho de céu. Daqui a pouco você só tem uma beiradinha de céu, porque ele já tapou de nuvem tudo. Já não tem mais espaço para enxergar nada, para ver nada. Você tá aí alucinado, né? Alucinado, fechado na própria mente, nos próprios pensamentos, nas próprias ideias, totalmente dissociado da realidade, né? Numa entropia, numa introspecção, no sentido, no mal falando, né? No sentido negativo, numa introspecção, se fechado na própria mente, fechado nas próprias ideias, nos próprios conceitos, totalmente alienado, alheio do mundo, da realidade, das pessoas, né? E acreditando em tudo aquilo que só é verdade para você, em tudo aquilo que você acredita, você pensa que 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 está fazendo certo, que está fazendo direito, que é o que é o bem, o que é o mal, o que é o certo, o que é o errado, sabe? Uma série de hábitos, uma série de comportamentos, uma série de ideias que só existem na sua mente, só existem na sua cabeça, que você virou prisioneiro delas, virou escravo delas, escravo da própria mente, escravo das próprias ideias, dos próprios pensamentos, das próprias emoções, e deixou de ser senhor de si, senhora de si mesmo, né? Se vendeu ao que você nasceu. O mundo te jogou uma série de histórias, uma série de ideologias, de conceitos, de ideais, de bem e mal, do que pode, o que não pode, do que você consegue ou do que você não consegue, o que é o seu potencial, o que você é capaz de fazer ou não. O mundo jogou isso e você comprou, você se vendeu ao mundo, né? Para sua sobrevivência. Por isso que eu não te condeno, por isso que eu não te culpo. Apesar que eu também não acho que você seja vítima e também que eu tenha pena ou que eu tenha dó de você. Longe disso. Mas eu também não te culpo, porque muitas vezes você se vendeu para sua sobrevivência, para tentar se encaixar no mundo, para tentar manter uma boa relação com os demais, fazer amizades, para se relacionar com o mundo. Então eu não te condeno, eu não te culpo. Mas se você quer ir além da caixinha, você precisa olhar para tudo isso. Precisa deixar de ser vítima, deixar de ser coitadinho ou coitadinha e olhar para o quanto que você se deixou levar, se deixou enganar, o quanto que te fizeram muitas vezes de bobo, se aproveitaram de você, o quanto que te enganaram, né? Acho que eu já falei, enganaram mesmo, te visando o interesse deles, te prejudicaram, entre aspas, te prejudicaram. Mas também por quê? Porque muitas vezes você pode o quê? Não ter tido maturidade suficiente para olhar para essas coisas, para observar. Então você se deixou levar, você se vendeu, você se corrompeu, você que se prejudicou. E é aí que você pode começar o resgate de você mesmo, trazendo o poder para si, reconhecendo-se, vendo-se, observando-se, que foi você que deu o poder ao mundo. Foi você que muitas vezes abriu mão e deixou com que façam comigo o que vocês quiserem, né? É a vontade de Deus, é a vontade do meu pai, é a vontade da minha mãe, é a vontade do meu namorado, é a vontade
do meu chefe, do meu amigo? E a sua vontade? E o seu querer? E a sua condição? E a sua responsabilidade? Porque liberdade exige responsabilidade. E a sua responsabilidade? E o seu compromisso, o seu comprometimento? Vocês entendem? Então, responda-se para si mesmo. O que você quer com tudo isso? O que você quer com esse canal? Passar o tempo? Enganar-se? Se mostrar uma pessoa espiritualizada? Porque também não é esse o objetivo. Muitas vezes as pessoas acabam comprando essas ideias de espiritualidade de uma fantasia, de algo que não é concreto, não é real, mas são ideias bonitinhas, ideias coloridas, ideias que não têm fundamento, que não têm realidade objetiva, não é concreto. E a realidade, e a real espiritualidade é concreta, ela é sólida, ela é a vida, como a vida é. Então, você quer o que com esse canal? Você quer o que com autoconhecimento? Ser uma pessoa espiritualizada? Porque eu não tenho essa pretensão aqui de te tornar uma pessoa espiritualizada, uma pessoa religiosa. Muitas vezes, muitos conceitos religiosos ou dito espirituais é o que muitas vezes atrapalha, o que atravanca você olhar para a realidade nua e crua, como as coisas de fato são, como as coisas de fato acontecem no cotidiano, no dia a dia, na vida. E você está numa série de ideias que não existem, Pegando aí alguns conceitos religiosos, Não está lá na Bíblia, vós sois deuses, você é Deus, eu sou Deus. O que, nessa história de Jesus, que eu não vou entrar no mérito agora, mas o que Jesus fez a gente pode fazer muito mais. E o amor é ação, o amor é fazer, o amor é agir. O amor não é uma contemplação, não é você ficar se auto-admirando, se vendo. Nossa, como eu sou lindo, como eu sou linda, como o céu é lindo, colorido, como tudo é bonitinho, olha que cachorrinho fofinho. Isso aí não tem nada disso, sabe? Mas é isso que você quer, que você deseja, que você quer viver, que você quer experimentar, que você quer... Vocês entendem? O que eu trato aqui é de um aprofundamento no eu, na verdade. Na verdade com V maiúsculo, na realidade, no todo, na minha real condição aqui, enquanto ser humano, enquanto ser vivo, em tudo que fizeram comigo, em tudo que eu vou fazer com isso, que o mundo fez comigo, que a realidade fez comigo, como que eu vou me posicionar, como que eu vou agir, o que eu vou fazer com tudo isso? Que preço que eu vou pagar? Qual a responsabilidade eu também tenho nisso, de ter deixado que o mundo fizesse comigo o que fez, ou as minhas exigências com relação ao mundo, as coisas que eu queria que o mundo fizesse para mim, o que eu tenho feito também para receber tudo que eu desejo, tudo que eu quero, como que eu tenho ido atrás, o que eu tenho dado, o que eu tenho colaborado, ou eu só tenho exigido, só quero as coisas em troca, sem dar nada em troca, sem oferecer nada em troca. Vocês percebem? São muitas questões para olhar, são questões sérias, são questões verdadeiras, são questões que podem te levar a várias outras situações, a vários outros caminhos, melhores ou piores, usando esses termos, porque não tem melhor e pior. Mas são as suas escolhas, são as suas reflexões, é o quanto você quer olhar para você mesmo, verdadeiramente, com honestidade, com sinceridade, sem romantização, sem poesias, sem filosofias e ideias que não vão levar você a nada, não vão levar ninguém a nada,
Vocês entendem? E que vamos ficar nessa situação. E você quer ficar nessa situação que você está? Você está feliz? Você está satisfeito? Você não precisa de nada disso? Sua vida está boa? Sua realidade está boa? Se para você o mundo está pleno, está radiante, você está realizado, você não precisa de se conhecer, não precisa de se trabalhar, então talvez você não precise de nada disso que eu tenho falado, que eu tenho trazido aqui, né? Está tudo bem, viva a sua vida, viva a sua vida. Agora, se você quer uma coisa, um aprofundamento na realidade, um conhecimento real, né? Você quer ser tocado por coisas mais reais, por coisas mais sólidas, por coisas mais profundas, por coisas mais verdadeiras. Você quer a verdade, você quer a honestidade, você quer a sinceridade, você quer sentir a vida, a pulsação da vida, vibrante, o amor da vida, o quanto que a vida pode ser boa, generosa, em você, para você, por você. Se você quer algo além do que esse mundo geralmente vende como felicidade, geralmente vende como amor, como alegria, como contentamento, como paz. Se você quer além disso, então o convite está feito. O conteúdo está disponível. Tudo está aí, né? Tudo já foi dito. Tudo já foi falado. Então depende de você fazer a sua parte. Não para mim, mas para você mesmo. Para você mesmo. O quanto que você se permite, o quanto que você quer, real e sinceramente, né, objetivamente, concretamente, o quanto que você quer desfazer essas amarras, desfazer essas correntes, libertar-se, liberar-se, quanto que você quer trabalhar-se. Isso aí são respostas que só você pode dar. E sejam essas respostas positivas ou negativas, afirmativas ou que você concorde ou não, né, que sejam sim ou não, só você que deve respondê-las, só você que deve refletir sobre isso, pensar sobre isso, né? Não é uma influência minha, não é uma influência, o que eu posso dizer, o quanto é bom, né? O quanto é bom estar envolvido com o autoconhecimento, quanto é bom conhecer-se, quanto é bom tudo isso. Nada disso deve servir para você como incentivo, uma motivação. É você que deve decidir por você o quanto que você quer trilhar nessa autodescoberta, nessa busca, vamos dizer assim, nesse trabalho interno, o quanto que você quer de tudo isso, ou não quer, né? Mas, principalmente, eu vejo, eu acredito, eu penso que uma coisa muito importante é você não mentir para você mesmo, não enganar-se, não iludir-se, né? Então pensa sobre isso, né? Veja essas coisas e assuma. Não, realmente eu não me interesso, não estou disposto a me conhecer, a me ver, a aprofundar nisso, a vida tá boa como tá, eu vou levando aqui, levando ali, deixa levar, e tem uns problemas aqui, outros ali, mas para mim tá bom como tá, tudo bem. Agora, se você está insatisfeito, se você não sabe a razão dos seus problemas, a causa dos seus problemas, se você espera mais da vida, espera mais da realidade, se você quer algo que seja mais verdadeiro, mais sincero, mais proveitoso, uma felicidade até mais duradoura, relacionamentos, quem sabe, um relacionamento com os outros, mas principalmente consigo mesmo, que sejam mais sólidos, mais palpáveis, mais verdadeiros mesmo, sinceros. E uma vida mesmo que faça sentido, tenha, que seja mais colorida, vamos dizer assim, né? Que seja mais significativa. Então, esse é o caminho, vamos dizer assim, né? Esse
é isso é o que precisa ser olhado, é autoconhecimento mesmo, né? É conhecer-se, é olhar-se, não tem outro método, outra ferramenta e, e tem que ter esse trabalho, tem que ter essa decisão, tem que ter essa escolha sincera, genuína, verdadeira, honesta, né? E, e a mão na massa, e a observação, e o conhecimento de si mesmo, e, e o empenho, ao mesmo tempo também largando mão de tudo isso também. Né? É aquele empenhar-se sem se empenhar, é aquele olhar sem ver, vamos dizer assim, né? A ação sem agir, né? A não ação, né? A ação através da não ação, né? Porque não adianta focar e senão você se prende também, né? Essa é uma grande dificuldade das pessoas entenderem, né? Esse querer também obstinadamente pode acabar gerando um sentido de apego, de posse, de opressão ou de repressão a si mesmo, que também não vai, acaba sendo uma armadilha. Então depois eu posso comentar um pouco mais sobre isso também. Que tem que ter esse empenho, essa vontade, essa escolha, essa determinação, ao mesmo tempo também que tem que soltar, deixar fluir, deixar as coisas acontecerem, abrir mão, largar e, e não controlar, né? É um controle sem controle, né? É um querer sem querer. Talvez depois eu desenvolva um pouco mais sobre isso. Tá bom, gente? Então o que eu tinha para falar hoje é isso, né? E eu desejo a todos aí um forte abraço, um abraço carinhoso. E, e é isso então por hoje. Até mais.